Os rumores dizem que a Snake Dovager favorece a Cidade Santa, concedendo enormes benefícios a todos os seus descendentes. Leylin pensou, observando os irmãos que estavam bêbados com o sentimento. Verdade seja dita, a Cidade Santa é afetada apenas pela presença de seu corpo principal. A radiação dela refina suas linhagens. Claro, havia um limite para esse processo. No entanto, a garantia de que suas linhagens não se deteriorariam foi o suficiente para que todos eles corressem aqui sem demora. Pena. Esse tipo de radiação de alta energia é basicamente veneno para mim agora. Sentindo a marca da maldição continuamente absorvendo a radiação e ganhando força, Leylin só podia sorrir ironicamente. A maldição ao Snak tinha sido selada, mas quanto mais perto ele estava da Snake Dovager, mais óbvias as explosões se tornariam. Escondendo qualquer sinal de anormalidade e tomando a iniciativa de se aproximar da cobra dia após dia, ele estava dançando na ponta de uma faca. Mas pelo menos está confirmado que o corpo principal da Snake Dovager está perto da cidade sagrada. Os olhos de Leylin se iluminaram. Só por isso, ele teve que ficar aqui, apesar da ameaça à sua vida. A escultura da matriarca é o centro da cidade, com os círculos se estendendo para fora dela. No distrito de negócios estão o H0LP e o Imagias Cabin, que são muito bons. Uma vez que você se acalme, posso acompanhá-lo em um passeio. A Ignis estava evidentemente extremamente excitada ao levá-los a uma região com majestosas mansões ao redor. Esta região pertence a nós Sevarts. Eu arranjei para Belinda ficar em uma casa perto de mim. Nós podemos trens. Antes que a Ignis pudesse terminar de falar, foi interrompida por uma série de anéis de seu vampiro. Ela abriu uma notificação em seu braço, sua voz mostrando seu descontentamento. O que é isso? Eu não mencionei especificamente que você não deve me incomodar, não importa o que aconteça hoje à noite? Minhas mais sinceras desculpas, Lord Ignis, mas esse incidente é tão estranho que requer sua atenção pessoal. O que é isso? A Ignis ficou sério. Para um subordinado que sabia que sua personalidade ainda a incomodava, seria algo difícil de lidar. Tem a ver com uma contaminação mutante. É pelo menos grau 4 em perigo. F*K. A Ignis amaldiçoou, evidentemente surpreso. Imediatamente depois, ela fechou as comunicações e pediu desculpas a Belinda. Eu sinto muito, Belinda, Sofia. Há algo que eu preciso lidar, mas eu já reservei um quarto no Spiral Serpent Restaurante. Por favor, vá. Tudo bem, Ignis, apresse-se com o seu trabalho. Belinda sentiu incompreensão, pressionando as bochechas contra Ignis, fazendo a mulher sorrir alegremente. Thomas, vou deixar o resto para você. Se Belinda e a pequena Sofia estão um pouco infelizes, você sabe o que vai acontecer. A Ignis saiu apressadamente depois de atribuir essa tarefa. Os lábios de Leylin se curvaram em um sorriso misterioso enquanto a observava sair. Tudo bem então. Minhas senhoras, e este Sr. Nick, por favor, venha comigo. Thomas disse com um aplauso. Ele evidentemente queria agir como um cavalheiro na frente das irmãs. Belinda e Sofia não tinham nenhum desgosto por ele e conversavam animadamente e brincavam com ele até chegarem a uma linda vila. A vila inteira se iluminou ali com um estalo de dedos, a luz morna inundando cada canto com um bip soando. Motes de luz multicor voaram para o pequeno jardim como vagalumes, como estrelinhas quando apareciam diante das mãos de Sofia. As luzes são controladas por voz e os períodos de remoção de poeira são ativados em horários específicos todos os dias. Há outra formação mágica aqui que pode definir a temperatura. E cada peça de mobília aqui foi preparada especialmente pela minha irmã mais velha. Como ela não conhecia suas preferências, ela está preparada para isso e permitiu que você escolhesse coisas como seus criados. Thomas sorriu calorosamente. Enquanto isso, Belinda e Sofia estavam muito satisfeitas com esta vila. O mais importante é que o lugar da irmã fica próximo. É fácil entrar em contato com ela. Thomas sorriu ao entregar as chaves para Belinda. Obrigado a ambos, por tudo que você fez por nós. E o lugar de Nick? Belinda olhou para Leylin. Senhor Nick? Sinto muito,
mas esta área é restrita a hóspedes do C feminino. Thomas agitou os braços, desamparado. Ele fez uma sugestão alternativa. Que tal vocês duas descansarem enquanto eu trago o Sr. Nick para o quarto dele? Embora Belinda e Sophie estivessem ligeiramente descontentes com isso, Leilin pareceu concordar muito entusiasticamente e deixar as duas irmãs ficarem para trás. Thomas esperou até que ele e Leilin deixassem a vila para mostrar suas verdadeiras cores. Ouça-me, garoto. Eu não me importo com quem você é ou o que aconteceu com esses irmãos no caminho até aqui. Apenas lembre disso. Esta é a Cidade Santa, e eles não são pessoas das quais você deveria esperar nada. Entenda. Ele perguntou, nivelando um olhar ameaçador para Leilin. Ele já tinha um plano. Se Leilin tentasse resistir ou procurar as irmãs, ele pegaria os guardas e jogaria esse cara no fosso. De qualquer forma, a família Stewart era forte e tinha defesas poderosas. Era simples se livrar de um viajante solitário com quem ninguém confiava. Quanto àquelas irmãs? Depois de chorar por Leilin por um tempo, eles só poderiam acabar aceitando isso. Como a vida? Thomas riu maliciosamente. Ele amava essa frase. No entanto, ao contrário das expectativas de Thomas, Nick na verdade parecia estar aterrorizado e até tinha um sorriso lisonjeiro no rosto, dizendo, tudo bem, Sr. Thomas. Não tenho expectativas em relação a essas irmãs, e vou romper todas as relações com elas daqui em diante. Este humilde servo aqui só deseja ter uma vida estável na Cidade Santa, e eu já estou extremamente satisfeito. Por que eu esperaria outras coisas? Leilin parecia completamente sincero enquanto continuava, somente Lord Thomas é digno de Miss Sophia. Milímetro, você está absolutamente certo. Esta enorme mudança de atitude atordoou Thomas momentaneamente. Ele rapidamente relembrou a indiferença de Leilin em relação à sua provocação e passou-a como uma demonstração de covardia e fraqueza em retrospecto. Uma personalidade tão fraca. Ele provavelmente é alguém que as irmãs fizeram amizade no caminho até aqui, Thomas pensou consigo mesmo, e de repente achou Leilin menos desagradável. Um pensamento sombrio ergueu a cabeça nas profundezas de seu coração. No futuro, se eu levar as irmãs para cá, a expressão espantada de Nick será muito divertida. A posição de Leilin havia diminuído em sua mente, de um rival amoroso a uma mera ferramenta a ser usada. Sua intenção maliciosa diminuiu. Se essas irmãs não concordarem, não seria divertido deixar Nick inconsciente e mandá-las para minha cama? Thomas acariciou seu queixo, sonhando com essa bela cena no futuro. Seus lábios arquearam. Bem então. Lord Thomas, posso saber onde fica meu alojamento? Os preços na cidade sagrada são realmente... Sem ninguém para mim, não posso alugar um bom lugar. Leilin pareceu hesitar antes de fazer seu pedido. No entanto, Thomas, que agora encontrou Leilin menos dolorido, não hesitou em concordar. Como ele poderia tornar a vida difícil para Leilin se ele não tivesse nada sobre ele? Além disso, colocar o homem bem debaixo do nariz era melhor do que tê-lo saindo sozinho, onde ele poderia tentar acertar as irmãs. Venha comigo! Depois de pensar sobre isso, Thomas trouxe Leilin para outra região. Em comparação com as moradias de luxo antes, este lugar embalado parecia ser barato. Foi a diferença entre o céu e a terra. Thomas trouxe Leilin para outro distrito. Este é o lugar. Esta propriedade pertence à nossa família, só que eu não sei qual idiota comprou os direitos a ela então. Antes dele havia um sótão. Havia redemoinhos na madeira das paredes e no chão, e o lugar parecia escuro e úmido. Parecia estar à beira do colapso. Também era extremamente pequeno. Havia uma enorme disparidade entre isso e a luxuosa vila de Belinda. Claro, isso não foi tão ruim considerando as residências vizinhas. O que você acha? Este não é muito ruim em comparação com o ambiente. No mínimo, você não seria capaz de pagar um ano de aluguel aqui, mesmo se você gastasse todo o seu dinheiro. Thomas riu sem ter cuidado, mas eu sou gentil. Você pode morar aqui o tempo que quiser, sem pagar aluguel. Eu direi aos guardas. Muito obrigado, meu senhor. Leilin se curvou quase 90 graus com um sorriso humilde enquanto pegava as chaves rúnicas de Thomas.
Depois de vários acordos para não procurar as irmãs, ele finalmente conseguiu enviar um conteúdo para Thomas antes de ativá-las e avaliar sua residência. A porta de madeira deixou escapar rangidos tristes, como se incapaz de lidar com o estresse. Leylin começou a suspeitar que, se isso não fosse suportado pela força dos feitiços, todo o prédio se transformaria imediatamente em uma pilha de escombros.